Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai para a nossa aula 5, tá? Que como eu falei, então, na nossa live lá, no nosso encontro ao vivo, a gente ia começar a ter um toque mais matemático aqui. Então, hoje, essa aula 5, tá? Pelo material que vocês têm, ok? A gente vai começar o conteúdo de termometria, tá? Termometria. Bem, o que essa área vai trabalhar? Essa é a nossa primeira área, tá? Termo vem de qualquer coisa referente à temperatura. Metria é de medição. Então, o que nós vamos ver aqui, tá? São métodos, são formas de medição de temperatura. Então, hoje o nosso foco, tá? Será aqui, ó, formas de medir temperatura, ou melhor, unidades de medida de temperatura, certo? Nós vamos ver três formas de medir temperatura, ok? Unidades de medida, certo? A forma de medir, o instrumento a gente já conhece, é o termômetro, tá? Quem mede temperatura, né? Ou melhor, o que mede temperatura? Quem mede temperatura? A gente sabe, é o termômetro. Opa, termômetro. É o termômetro, ok? Muitos de vocês já devem ter, já sabem o que é um termômetro, tem em casa, certo? É um instrumento que serve para medir temperatura, ok? O termômetro mais simples que nós temos hoje, tá? Claro, existem vários tipos, temos termômetro, o eletrônico, que bota, dá apita, que avisa que já está medida a temperatura, tem aqueles que estão sendo usados em mercados, que é tipo aquela pistolinha com a marcação, né? E o termômetro mais comum que eu vou usar aqui para ilustrar, que é o que? O termômetro de mercúrio, ou o termômetro, né? Que utiliza algum tipo de fluido, tá? Podemos dizer que termômetro, não analógico, mas termômetro, não é nem de mercúrio, mas termômetro de fluido, tá? Por que fluido? Porque existem termômetros de mercúrio, existem termômetros de querosene, certo? Vários tipos de termômetro, ok? O de mercúrio é aquele usado antigamente no hospital, que é uma barrinha amarela, daí tem uma marcaçãozinha cinza ali, né? Aquele termômetro mais clássico. Tem uns também que tem uma pipeta mais avermelhada, que são termômetros de querosene, mas todos eles se baseiam no mesmo princípio, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o princípio de dilatação, tá? Opa! Então, como é que funciona, né? Vamos pensar o seguinte: como é que vai funcionar? O termômetro de mercúrio, tá? Ele funciona com base em um líquido, tá? Que, de acordo com a temperatura, esse líquido ele vai sofrer o que a gente chama uma dilatação, né? Então a gente tem o que? Toda a marcação do termômetro, né? Toda a marcação que ele tem, todas as escalas ali, os valorzinhos. Só que uma dada temperatura, né, o líquido que eu tenho lá na base, ele se dilata e chega até um pedaço. Dependendo desse pedaço, vai ter um certo valor de T de temperatura, certo? E a gente vai usar isso para basear, né, a nossa aula de hoje. Como é que a gente vai usar isso aqui para determinar medidas de temperatura, ok? Bem, para começar, nós temos, né, uma forma de medir que é bem conhecida, é o que a gente chama de escala, tá? Escala Celsius, certo? Ou também, a gente pode conhecer por um outro nome, é a escala centígrada. Centígrada, ok? Que é essa escala Celsius, né? Já entendeu o porquê desses centígrados, né? Vamos pensar nesse termômetro aqui, tá? E da seguinte forma, vamos deitar ele e pensar num valor, né? De 0 a 100, tá? E aqui, essa reta toda vai estar dividida em 100 partes, né? Então, o meio aqui seria o quê? Seria os 50, o meio do meio 25, tá? 100 partezinhas iguais, ok? A escala Celsius, tá? A gente utiliza grau, a bolinha de grau, e o C de Celsius, ou também C de centígrados, né? Aqui acaba ficando, tanto faz, né?
Mas qual é a ideia da escala Celsius? Né? Temos a temperatura em graus Celsius aqui. Né? Ela tem esse nome, né? Ou melhor, toda a escala geralmente utiliza algum tipo de referência, né? Porque a temperatura, como eu falei, temperatura é uma forma de medir a agitação de moléculas. Só que a gente não tem como ver molécula a molécula para determinar um valor de temperatura. Então, o que acontece? Nós pensamos em alguma situação, em algum fenômeno específico e determinar, ó, quando acontece isso é porque a temperatura é tal. E aí surge a escala, né? Então, basicamente, a ideia da temperatura é baseada em algum ponto, tem uma referência ali, né? E a escala centígrada, ou a escala Celsius, tá? Ela vai se basear justamente no quê? Na água. Esse é o coisa importante, né? A escala Celsius, ela se baseia nos fenômenos físicos que acontecem com a água, certo? Claro, em pressão atmosférica, ou seja, pensando na ATM aqui de atmosfera, tá? Então, a pressão atmosférica, ou seja, na nossa atmosfera normal aqui a nível do mar, a água a 0 graus Celsius, ela possui, né, nessa temperatura pode ocorrer o que a gente chama de fusão. Né? E o que é a fusão da água? É a troca do estado sólido para o estado líquido. Então, a temperatura de 0 graus Celsius é justamente a temperatura que vai dividir a água em sólido e líquido. Né? Vamos dizer assim, é o valor não assim interface, mas é o valor que vai, né, dar essa transição sólido para o líquido, líquido para o sólido, a nível do mar. Ou seja, 0 graus Celsius é o ponto que a água pode tanto derreter, o gelo pode derreter, quanto a água pode congelar. Né? Então, para ter gelo, tem que ter essa temperatura. E os 100 graus Celsius é quando ocorre o que a gente chama de ebulição ou vaporização, que é o quê? A troca do sólido para o gasoso, né? Então, temos ali líquido para o gasoso, desculpa. Ok? Então, por que a escala tem esse nome centígrada? Centígrada vem de 100. Por que 100? Porque ele usa essa escala de 0 a 100 para dizer, ó, a minha escala Celsius de 0 a 100, eu tenho a água no estado líquido. E isso é o importante da gente determinar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água nessa escala. Então, na escala Celsius, certo? Vou fazer uma outra folha aqui. Na escala Celsius, escrever aqui, a gente tem, né? Só esticar aqui. A gente tem os 0 graus Celsius como sendo o quê? A temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura onde a água começa a derreter, o gelo começa a derreter, ou seja, eu tenho essa troca de fase sólido para o líquido. E a 100 graus temos o que chama de temperatura de ebulição, que é quando a água troca de líquido para gasoso. Lembrando que o processo inverso também ocorre. Então aqui, então, né, aqui na fusão, eu digo temperatura de fusão, pois é uma convenção, mas eu tenho tanta fusão, que é do sólido para o líquido, mas eu também tenho a chamada solidificação, que é do líquido para o sólido. É o processo inverso, vai acontecer nessa mesma temperatura. Para a ebulição, a mesma coisa. A ebulição é do líquido para o gasoso, mas eu também tenho o gasoso para o líquido, que é a chamada condensação. Mas isso a gente vai ver depois, certo? Mas a escala Celsius, ela tem esse nome de escala centígrada e é uma escala bastante utilizada, pois eu trabalho, né, de 0 a 100 como sendo a água no estado líquido e é um valor bem razoável para nós, né? Por isso que a gente utiliza bastante, certo? E é muito importante a gente gravar
estes valores aqui, isso aqui é importante a gente saber. 0 e 100 são as temperaturas de fusão e ebulição para a escala Celsius, é o principal, né? Ok? Bem, outra escala que também existe, tem um nomezinho, é uma escala, né, feita por um alemão, que é a escala Fahrenheit. Fahrenheit, certo? Que ela não é uma escala tão, né, tão boa de se trabalhar assim para nós, porque não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, mas é cobrado muitas vezes em algum lugar, é interessante a gente saber, certo? O que é a escala Fahrenheit? Ela também tem como base ali as temperaturas de fusão e ebulição. Na verdade, ela parte de outro princípio, mas vamos usar esse valor como base. A temperatura de fusão nessa escala é de 32 Fahrenheit. E de ebulição é de 212, certo? Então ela é uma escala, bem, não tem um número aqui muito decente, se a gente parar para observar, certo? Pois a gente está tendo aqui 32 e 212, são números nada bons de se utilizar, certo? Mas é que aí toma como escala, toma como referência a temperatura corporal, né? Mas que não vem ao nosso caso. Mas a gente tem que entender que existe o Celsius, que é o que a gente utiliza, e em alguns outros países existe a escala Fahrenheit, né? Onde eu tenho estes valores, onde eu tenho estes valores como base, tá? Ou seja, aqui, ó, em pé de igualdade, eu posso dizer que 32 graus Fahrenheit, né? Se eu ver um termômetro que está indicando 32 Fahrenheit, é a mesma coisa que indicar 0 graus Celsius. Não é que um é menor que o outro, não, é exatamente a mesma situação, só que eu estou medindo de formas diferentes. É que nem eu falar de metro ou centímetro, né? Se eu falar 100 centímetros, né, por exemplo, 100 centímetros é a mesma coisa que eu falar um metro, né? O número é diferente, mas a coisa é igual. Aqui é a mesma situação. Ou se eu falar 212 Fahrenheit, é eu falar de 100 graus Celsius, certo? Temos essa situação aqui, tá? Bem, como é que isso aqui agora, como é que a gente consegue, né, a partir dessas igualdades, certo? Como é que a gente consegue trabalhar, por exemplo, conversões? É o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer o quê? Uma conversão, tá? Conversão entre grau Celsius e grau Fahrenheit. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar uma fórmula para esses dois, certo? Então aqui é uma coisa que a gente começa a fazer, é o quê? A encontrar fórmulas, tá? E daí tem um exercício no vídeo de exercício resolvido, ou no arquivo mesmo, que vocês podem consultar para ver, né, de uma maneira mais direta. Ok? Bem, aqui, tá? Vou fazer o seguinte. Nós vamos pegar 2 termômetros, tá? Fazer aqui. Tá? Claro, o termômetro dá para pensar aquele termômetro de hospital, amarelinho que eu falei, é o de mercúrio. Aqui eu estou fazendo só 2 barras, certo? E eles vão ter uma mesma indicação, tá? Fazer 2 retas aqui, ou melhor, fazer retas intermediárias, tá? Aqui está indicando, é como se fosse a indicação dele, tá? Como os 2 termômetros estão no mesmo ambiente, a ideia é que eles vão chegar à mesma temperatura. Se são feitos de mesmo material, vão ter exatamente o mesmo comportamento, tá? Só que, claro, aqui a escala eu vou botar bem diferente, ok? Olha só, eu vou fazer uma divisão, tá? E aqui eu vou usar uma regra que no material não tem, ele manda de forma direta ali, tá? Mas é uma regra que eu chamo aqui, ó, pedacinho, tá? Sobre pedação, tá? Vocês já vão entender o porquê desse nome que eu tô dando, tá? Que na verdade esse pedacinho sobre pedação, ok? É uma coisa que tem um nome mais bonito, que é o Teorema de Tales, que vocês podem pesquisar depois, que é um teorema da matemática, tá? Que vai trabalhar justamente com uma questão mais fracionada, tá? Isso aqui vocês podem pesquisar,
depois, só botar o Szinho aqui do Thales. Mas eu vou usar esse desenho. Como? Botando uma outra folha aqui, certo? Vou botar aqui um desenho. E a gente vai aprender a achar essa fórmula, tá? Vou botar aqui o termômetro primeiro. Vou botar aqui um segundo termômetro, tá? Termômetro eu desenho da forma mais reduzida possível. E aqui uma indicação. Esse termômetro está indicando um valor X em Celsius. E esse aqui vai indicar um outro valor Y em Fahrenheit, por exemplo. Tá? Bem, o que eu sei? Eu vou utilizar aquelas igualdades que eu tenho. Que igualdades que eu tenho? A igualdade entre Celsius e Fahrenheit, né? Eu tenho essa igualdade, isso aqui é algo que eu estou dizendo, ok? Então eu posso fazer a seguinte regra. Olha só, eu sei que 100 graus Celsius é a mesma coisa que 212 Fahrenheit, graus Fahrenheit. Aqui mais embaixo, eu sei que 0 Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. E aqui eu tenho um valor que eu vou chamar de TC, de temperatura em Celsius, e aqui TF, temperatura em Fahrenheit, certo? Qual é a ideia, né? Se eu fosse pensar lá na fração, pensar em fração, ok? O que acontece? Este valor, essa quantidade aqui que eu tenho, essa coluninha, né, que representa esse valor, ele é uma fração desse valor total, que é o 100, certo? Então, este pedaço é uma fração deste pedaço todo. Ó, pedacinho, pedação. Só que o que acontece? Do outro lado, eu tenho a mesma coisa. Então, a ideia é que essas duas frações têm que ser iguais, tá? E é essa a base que vai ser utilizada para as escalas, né? A fração correspondente a essa escala é igual à fração correspondente a essa. E como é que a gente faz a fração? É uma divisão, né? É uma coisa dividido por outra. O que eu vou fazer? Eu vou chamar de pezinho para o pedacinho e pezão para o pedação, tá? O que é o pedacinho, pedação? Na verdade, o nome mais bonito é a razão entre os segmentos de reta, tá? Eu tenho aqui, ó, uma reta maior, que é o nosso pezão, e eu tenho uma reta menor, que é o nosso pezinho. Então, o que eu vou fazer? O pedacinho e o pedação dos Celsius tem que ser o pedacinho e o pedação do Fahrenheit, ok? Daí, veja, claro, a gente vai achar a fórmula aqui uma vez, mas é que isso aqui é interessante porque a gente encontra de várias outras formas de medir. Tá? Vocês vejam lá o exercício resolvido, como é que é feito, né? Porque é sempre o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui. Tá? Só que aqui eu estou usando com valor específico já para achar uma forma. Para outra questão lá, basta fazer, mas a gente tem que entender que existem essas duas temperaturas. Mas olha só, se eu pegar esse pedacinho, o que é esse pedacinho? É uma quantidade. Que quantidade? TC menos 0, né? Se eu for fazer uma medida, vou de 0 a TC. Então, o nosso pedacinho no 0 Celsius, que é esse aqui, vai ser, ó, TC menos 0. Daí a gente já some com ele. E quem vai ser o pedaço maior? 100 menos 0. 100 menos 0. É isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar o pedacinho menor. E o que é o pedacinho menor? Tu faz o de cima menos o de baixo, tá? Vai ter o tamanho, como se fosse um comprimento. Igual. Do outro lado, ó, eu tenho o quê? O Fahrenheit. TF, que é o pedacinho é esse aqui, menorzinho. Então, TF menos o 32. Né? Eu não vou fazer TF menos 0 porque o 0 está lá embaixo. Não, mas eu quero este pedaço aqui, ó, que começa no 32. Por isso que eu subtraio, porque 32 é o começo. E embaixo a mesma coisa, ó, 212 menos o 32, certo? Então, veja só, o que eu tenho aqui? Tu vê que o pedação, tá?
vai estar me dando temperaturas que eu já sei, né? Esses dois aqui sempre estão em pé de igualdade, né? Esse igual a esse igual a esse, ok? E aqui eu uso o mesmo, cara, ó, 0, 0, 32, 30, os menores eu sempre acabo colocando ali, né? Que daí vai dar uma temperatura de referência. Claro, toda a questão sempre eu vou ter que começar assim, que numa certa temperatura, né, ele vai falar, o temperatura tal escala é igual a tal da outra escala. Bota no desenho. E temperatura de ebulição, fusão, bota no desenho as que tu souber. Então é sempre assim, botar no desenho, bota sempre na mesma linha os que forem iguais, e o que não for, tu bota, dá o nome de uma letra. Aqui eu estou botando TC de Celsius, TF de Fahrenheit, né? Bem, veja só, isso aqui, ok, se a gente resumir isso tudo, vamos encontrar o seguinte, TC, porque TC menos 0 é TC, e aqui embaixo 100, igual, aqui TF menos 32, e aqui essa subtração vai dar 180, certo? Então aqui, a princípio, eu tenho já, né, uma fórmula para quê? Para relacionar Celsius com Fahrenheit. Né? Daí como utilizar isso aí, veja ali na aula de exercício, tá? Ou vê no arquivo, ok? Mas, bem, isso aqui ainda dá para simplificar. Por quê? Porque na matemática, né, se eu tiver todos os numeradores ou todos os denominadores que eu possa simplificar, né, e eu vejo aqui que eu posso simplificar esses dois de baixo por algum número, eu posso fazer, né? Então eu vou, o que eu for fazer desse lado, eu tenho que poder fazer desse. Então aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 20 o denominador. Em consequência que eu tenho que dividir por 20 também. Tá? Se eu for fazer alguma coisa de um lado da minha expressão, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro. Tá? Eu vou estar mudando os números, sim, mas a fórmula continua dando as mesmas respostas. Certo? Como eu dividi o denominador por 20 de um lado, eu divido por 20 do outro. Por que isso? Porque daí eu consigo reduzir mais. Ó, eu tenho isso aqui, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 divididos por 9. Certo? Então, isso aqui, ó, é uma fórmula que faz o quê? Que eu uso para converter graus Celsius em graus Fahrenheit ou vice-versa. Aqui é a minha formulazinha, tá? Que daí, como é que eu faço? Bem, tu vai ter uma temperatura que é dada na questão, tu vai usar, e aí tu tem que fazer aquela coisa de isolar o X. Só que, claro, o X ou vai ser esse, ou vai ser esse, né? E aí, um outro ponto, que essa aqui é a temperatura, né? A gente pode chamar de temperatura instantânea, vou dizer, ou a temperatura mesmo, é o valor. Só que a gente ainda tem uma outra forma, que é isso aqui, ó. O que acontece? O que significa esse triângulozinho? Esse triângulozinho é o significado de variação. Tá? O que é a variação? É a mudança. Ou seja, que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? Que vai ter na questão lá dos exercícios resolvidos que eu vou falar disso. Ok? Quem é esse aqui? Não é temperatura em si, é variação de temperatura. Variação de temperatura. Tá? Qual é a diferença da temperatura, que eu estou dando aqui, para a variação da temperatura? A temperatura é o valor que está ali, indicando no termômetro. A variação é o quanto aumentou nesse termômetro ou o quanto diminuiu. Certo? Ou seja, eu saber o quanto aumentou não vai me indicar muita coisa, porque se eu não sei como é que começou, né, eu não vou me dizer como é que termina, entenderam? Por quê? Porque eu preciso desse valor exato para saber, né, qual é a temperatura lá no final. Enquanto isso aqui só trabalha com a variação, né? Ou seja, aumentou 5 graus.
Tá, ou melhor, aumentou 5 graus Celsius. Tá, mas esse aumentou 5 graus Celsius, que a gente escreve assim, variação de temperatura em escala Celsius. O que é isso aqui? Não é o 5 exato. Não, é uma variação, ou seja, pode tanto ter ido de 0 para 5 graus Celsius, quanto ter ido de 90 para 95. Entenderam? Então eu tenho, olha, situações bem diferentes, né? Que eu não posso afirmar isso. Então, variação de temperatura é diferente. E a fórmula é diferente. Ó. Veja que a diferença é que não tem esse menos 32. Por quê? Porque a variação é 1 final menos 1 inicial. Só que, bem, final menos inicial, né? Então, de um lado eu tenho um 32. Do outro, eu vou ter o 32 negativo, ou seja, troco o sinal, fecha zero. Então, ele some no meio do caminho. Certo? Então, a gente tem essas duas expressõezinhas aqui, importante anotar elas, né, as variações, certo? Que aqui é o comportamento entre Celsius e Fahrenheit. Só que veja também, é importante, se precisar voltar, ver o que eu fiz para chegar nessa fórmula. Essa fórmula a gente usa, poderia ter dado direto, mas é importante entender como é que a gente chega nela a partir dessa brincadeira, tá? Bem, dúvidas podem mandar por e-mail ou vocês podem também ver nos exercícios ou, né, no ao vivo aí que a gente vai marcar ainda, tá? Bem, outra escala que nós temos é a chamada escala Kelvin, certo? Essa escala, sim, é bem importante para nós. Tá? Fahrenheit a gente vai ver nessa aula e depois a gente vai partir para outras situações, para outros assuntos onde não vai ser relevante. Ok? Mas Kelvin é importante a gente saber, porque é a dita nossa escala absoluta. Tá? E por que a necessidade de uma escala absoluta? Pelo seguinte, quando tá, nós medimos a temperatura, ok? Cadê? Aqui. Quando nós medimos a temperatura, nós podemos, na escala Celsius, obter o valor zero. Só que é conhecimento nosso que existe temperaturas negativas. Menos 5 graus Celsius, por exemplo, mais frio ainda. E existem valores positivos, mais 5. Tá? Só que como a temperatura mede a agitação, tá errado eu dizer que isso aqui é quando a agitação é zero. Porque não é. Porque se fosse, né, a agitação, a partícula está parada, estática, nem se mexe. Não teria como ter um valor menor, porque não tem como estar mais parado do que parado. Né? Ficou redundante, mas sim. Então, essa escala Celsius, ela não é uma escala absoluta, é uma escala de referência. A escala Kelvin, já por sua vez, ela é absoluta, onde a gente chama de zero Kelvin. A temperatura absoluta, ou seja, o zero, zero mesmo. Então, chamado zero absoluto. Aí isso é muito importante, tá? Bem, nessa escala Kelvin, tá? A gente tem a temperatura de fusão e de ebulição, tá? Tempo de ebulição, sendo, respectivamente, aqui ó, vai dar 273 Kelvin e aqui 373 Kelvin. Tá? E veja, não estou botando a bolinha do grau. Por que a bolinha do grau? Por que eu não estou colocando? Porque isso aqui não é um grau. Não é um grau, tá errado. Grau é porque eu estou usando alguma coisa de referência para ser o zero. Aqui não, aqui o zero é zero mesmo. Não tem referência. Certo? Então, 273 Kelvin é o que seria o 0 graus Celsius. E o 373, vou botar uma setinha, é o que seria o 100 graus Celsius. Certo? E, ó, importante, esse zero absoluto aqui, ó, em Kelvin, em Celsius, é menos 273 graus Celsius, ou seja, um baita número negativo, né? Que é o zero absoluto. Certo? Bem, agora vendo aqui no termômetro, tá? Como é que a gente faria para achar uma regra? A do Kelvin é bem fácil, a regra, né? A mais complicadinha do Fahrenheit. Mas a do Kelvin é bem fácil. Por quê? Porque se tu vê,
Aqui vai de 0 a 100, aumenta 100. Aqui, ó, 273, 373 aumenta 100. Então, de cara, a gente já pode dizer que a variação da temperatura em graus Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Tá? Isso aqui dá para dizer de cara, por quê? Porque eu vejo que quando um aumenta 100, ó, o outro está aumentando 100. Então, os aumentos são sempre iguais, só que, claro, o valor exato muda. É diferente daqui, ó, que é a variação dividido por 5 é igual a variação dividido por 9. A diferença? Aqui não. Tá? Mas como é que a gente faz? Olha só, a mesma brincadeira. Vamos usar valores de base. Tá? Aqui, o valor de base é 0 Celsius, que é equivalente a 273 Kelvin. São iguais. Aqui em cima, nós temos o quê? 100 graus Celsius, né? Importante, um lado vai ser os TC, o outro lado TK, né? Que é o equivalente a 373. Para eu fazer esses cálculos, eu sempre tenho que saber esses valores, ou seja, eu tenho que passar para vocês. Vocês não tem que adivinhar nada. Tem que só saber fazer essa brincadeira com os valores que eu dou. E a temperatura, ó, vou determinar aqui a temperatura. Os dois são termômetros iguais, feitos do mesmo material, então vamos fazer a mesma coisa. Tá? Só que aqui eu vou ter um TC e aqui um TK. E aí eu faço aquela mesma regra. Tá? Botando uma folhinha nova. Que é o pedacinho em graus Celsius pelo pedação em graus Celsius. É igual ao pedacinho, neste caso agora, Kelvin, pelo pedação em Kelvin. Vou fazer um pezinho assim para parecer que é um pezinho. Pezinho, pesão. Certo? Bem, se eu for ver lá nos meus valores que eu tenho, voltando, ó, 100 e 0. Ou seja, o pedação é 100 menos 0 e aqui é TC menos 0. Voltando, aqui, ó, 373, 273. A gente coloca aqui embaixo. Pedação 373, 273. Subtraindo sempre. E aqui TK, o valor qualquer, menos o valor mais baixo. 373. Certo? Se a gente for ver isso aqui, vamos ter o seguinte, ó. TC menos 0 é igual a 100. Ou melhor, vamos voltar aqui, pera aí. TC menos 0 é TC, né? Some, porque é 0. Aqui também, 100 é igual a TK menos 273 divide por isso aqui, ó. Só que aqui vai dar 100 também. E olha só, se eu tenho dois denominadores iguais, dos dois lados da equação eu posso cortar eles. Se eu tenho 100 e do outro lado do sinal de igual eu tenho 100 também, embaixo, em todos os termos eu posso cortar. Então, olha só como é que fica. TC é igual a TK menos 273. Ou TK igual a TC mais 273. Né? Eu prefiro essa aqui. Certo? Ou seja, a temperatura na escala Kelvin é tu pegar a temperatura na escala Celsius e somar com esse valor, 273. Sempre este valor. Né? Veja que daqui para cá, o que eu fiz? Eu peguei esse cara e passei para cá, somando. Certo? Então, eu tenho aqui agora a minha expressão para escala Kelvin. Certo? Eu só vou ver aqui que na atividade de aprendizagem eu coloquei as fórmulas para vocês. Exato, eu coloquei exatamente o que precisa ali. Tá? Então, de resumo, o que nós temos? Olha só. E daí eu já vou finalizar a aula de hoje, ok? Deu um pouquinho mais de 30 minutos, peço desculpa. Tá? Seguinte, temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius divididos por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura
em Kelvin, nunca falar grau Kelvin, tá errado, é Kelvin só, é a temperatura em graus Celsius mais 273. Daqui, ó, a gente tem que a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Muito cuidado, temperatura e variação de temperatura. Uma palavrinha a mais que dá diferença. E aqui, a variação em graus Celsius é igual à variação em grau Kelvin. E para qualquer temperatura, ó, Pzinho, deixa eu fazer um Pzinho mais decente. Pzinho, perfeito. Pzinho numa temperatura A, pelo Pzão nessa mesma temperatura A, é igual a Pzinho numa temperatura B, por Pzão nessa mesma temperatura B. O A poderia ser o Celsius, por exemplo, aqui o Fahrenheit. Eu poderia ter, por exemplo, uma temperatura escala X e aqui o Kelvin, certo? Depende do exercício, tá? Que daí vocês vejam na aula ali, na videoaula de exercício ou no arquivo de exercício resolvido. Mas todas as expressões necessárias são essas aqui. Caso consigam fazer atividade com elas, perfeito. Vocês têm o gabarito ali, chegando no resultado tá ótimo. Mas quem puder ver ou ver o arquivo também é perfeito, certo? Então, a gente viu aí, isso aqui é o básico do quê? Da parte de termometria. Que é o conteúdo. Próxima aula, a gente vai seguir falando da temperatura, falando do fenômeno de dilatação, ok? Tá? Mas aí eu vou deixar para depois, ok? Porque por enquanto a gente vai ficar nessa aqui, tá? Bem, eu falei, dúvidas, podem mandar por e-mail, eu vou mandar em seguida para vocês o horário que eu vou estar aí para tirar dúvida de vocês, horário à noite, certo? E daí vocês podem tirar dúvida quanto a essa parte da matéria, quanto aos exercícios, ok? Então, bem, pessoal, com isso eu termino a aula. Desejo a vocês, então, bons estudos e até semana que vem.